A história do Ministério Nexus. Tudo começou com um encontro com Deus em 2005. E é isso que acontece quando nós nos dispomos a nos encontrar com Jesus face a face. No dia em que nossos pastores, Alexandre e Mônica, saíram do encontro, tinham uma certeza: nada mais poderia ser como antes. E a pergunta foi: e agora, o que faremos com tudo o que recebemos? Naquela época, eles ainda não eram pastores nem líderes de célula, mas foram despertados, e a partir daquele dia, a vida deles mudou completamente. Pouco tempo depois, uma unção pastoral inesperada chegou à vida deles. Foram impactados com a responsabilidade, mas não totalmente surpresos, pois Deus já havia falado. A partir de um convite honroso do apóstolo Levi Oliveira, iniciou-se a Igreja Batista Nacional de Porto Alegre, informalmente num sofá amarelo na casa dos pastores. Ele é mantido até hoje como memorial em nossa igreja. Além deles e dos filhos pequenos Bruna e Christian, alguns familiares começaram-se a chegar e estes foram trazendo amigos e conhecidos. Logo a sala ficou pequena e foi necessário alugar um pequeno espaço, no bairro Vila Jardim. Assim, no dia 12 de abril de 2008, nascia oficialmente a nossa igreja. Um povo lindo foi se ajuntando e nada era mais incrível do que ver vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas e um povo sendo liberto e curado, que amava servir e era muito feliz. A família foi crescendo e tivemos que nos mudar para outro espaço, a igreja na Dona Alzira 158. Que tempo maravilhoso! Lembram da torre de oração? Quantos milagres respondidos! Quantas festas celebramos naquele espaço! Festa de tabernáculos, Pêssar com comidas típicas, Black and White, festas temáticas dos anos 60, festa country, voltando à inocência no mês das crianças. Verdadeiramente, o povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. E a família continuava crescendo. Conversão após conversão, o reino de Deus ia se expandindo, até que numa avaliação ao final do ano de 2018, percebeu-se a necessidade de começarmos a procurar um lugar que nos oferecesse não somente mais espaços alternativos, mas também um pouco mais de conforto para as famílias. A mudança em dezembro de 2019 foi uma festa. A equipe de manutenção, com muitas mãos e corações, protagonizou uma impressionante obra para preparar o adoratório exatamente do jeito que o nosso pastor desejava. E ficou lindo demais. Foram muitos dias e noites de horas extras de trabalho, em que os voluntários vinham para a igreja depois de sua jornada de trabalho. Quanta gratidão isso gerou em nossos corações por cada um desses amados. Então, ao final da obra, a surpresa. Março de 2020 trouxe a pandemia. Lives, cultos online, compra de materiais eletrônicos e tecnológicos para suprir novas necessidades que a Covid-19 nos apresentava. E a igreja não parou. Porque ninguém para a igreja do Senhor. Pelo contrário, contra todas as perspectivas, a igreja cresceu e expandiu neste tempo. A igreja em células nos trouxe a facilidade de rapidamente nos reorganizarmos de modo que os vínculos não fossem perdidos nem as conquistas espirituais retrocedessem. Avançamos. Para coroar a passagem dessa estação e a vitória sobre a Covid, passamos nosso nome de IBN Church para Ministério Nexus, porque este novo nome fala muito de nossa identidade. Em Deus somos conectados e vivemos a necessidade. Que dias têm propósito, que tem sentido, que somos uma grande família. Também conectados uns aos outros. Para nós, a vida faz sentido. Ano após ano, líderes foram sendo levantados, novos discipuladores foram sendo despertados, macrocélulas foram tomando corpo e multiplicando. Os ministérios e serviços da igreja foram sendo enriquecidos pela chegada de pessoas valiosas que trouxeram com o seu trabalho, suas habilidades, talentos, criatividade e zelo pela obra do Senhor. Em meio ao crescimento e à consolidação de vidas, em 2023, uma grande obra transformou a garagem do prédio
em dormitórios para servirem nos encontros e demais atividades locais. Foi uma obra extensa, mas que, novamente, nos trouxe mais conforto e alternativas para as atividades pensadas para a família Nexus. Nem imaginávamos que esses dormitórios serviriam também na enchente que viria no ano seguinte. Maio de 2024 foi inesquecível para todos. A enchente gerou uma grande mobilização da igreja, acolhendo muitos irmãos que tiveram perdas importantes. Felizmente, as águas não chegaram a Nexus. Os dormitórios e banheiros nos trouxeram condições de oferecer um acolhimento seguro e confortável para muitos. Porém, a necessidade da cidade era gigante. Por isso, cedemos ao pedido do prefeito de Porto Alegre, para que nossa igreja abrisse as portas para acolher esses desabrigados. Foram mais de 50 dias com muitos voluntários trabalhando exaustivamente, dia e noite, para suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Foi um tempo de grandes semeaduras e nos alegramos no Senhor por deixarmos marcas tão importantes do amor de Deus em vidas que passavam por um momento tão delicado. Chegamos em 2025 celebrando nossos 17 anos de ministério, comemorando do jeito que a gente mais gosta, em meio ao encontro face a face com Deus. Tem maneira melhor de celebrar? Neste ano estamos ampliando tendas e territórios. A visão apostólica nos fez chegar a outras geografias. Maio está chegando e aproveitamos para convidar a todos para a inauguração oficial da Nexus Arroio do Tigre, no dia 18 de maio. Palmares do Sul e Lisboa também nos aguardam, pois as sementes têm alcançado lugares inimagináveis e os discípulos estão chegando, através de líderes maduros, amorosos e cheios da unção de Deus. E isso faz toda a diferença. Não somos um movimento, somos o reino de Deus em expansão. Não somos meros seguidores, mas somos discípulos de Cristo, envolvidos na missão de gerar, consolidar e amadurecer outros discípulos para que o reino de Cristo multiplique-se sobre a terra e se estabeleça. Hoje celebramos tantas conquistas e aqui deixamos nossa gratidão e reconhecimento ao Senhor desta obra, que chamamos de Ministério Nexus. Aquele que chamou a cada um de nós e nos capacita dia após dia. A ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, seja a honra, o louvor e toda a glória. Boa noite, meu nome é Rafael. Boa noite, meu nome é Eneida. E nós nos alegramos muito por fazer parte dessa equipe que é tão maravilhosa, né? Nós encontramos na Macro Azul um lugarzinho da nossa casa, assim, nós encontramos na Macro Azul a referência de família, e isso foi uma das coisas que mais nos fez se apaixonar por esse espaço. E aí, à medida em que nós conhecíamos mais da igreja, mais da Macro, mais a gente entendia isso que é pregado a cada culto e também é trabalhado com tanta força na nossa Macro. A Macro Azul, ela tem um grande objetivo de acolher, seja quem for, de qualquer macro. Ela é um coração que está disposto a ganhar cada vez mais vidas. É verdade, a gente percebe isso, né, em cada movimento que a Macro faz, e nós temos um testemunho lindo assim para falar de que logo no início da nossa conversão nós tínhamos, eu acho que 1 ano e pouco de conversão, e nós fizemos uma mudança, né, da casa que a gente morava para o apartamento, o que foi também uma grande conquista a partir das orações dos irmãos, do carinho, do acolhimento que os irmãos tiveram conosco. E aí, então, no dia da mudança, o tio Rodrigão, nosso tio Urso, né, o nosso líder da Macro, emprestou o carro da empresa dele, juntou os guris da Macro, eles fizeram uma junção lá em casa. E a maior folia, né? E aí, então, juntou todo o povo, assim, num piscar de olhos, a nossa mudança estava toda feita,
nós mudamos de uma casa um pouco maior para um apartamento menor, e embora o apartamento fosse menor, nós inclusive ficamos trancados no elevador, lembra? Ficamos trancados, o elevador trancou. Mas foi uma folia, e depois o pessoal todo reunido lá em casa, e a gente tem, assim, muitas e muitas histórias de celebração e de superação e de coisas que alegram o nosso coração, que foram vividas na nossa macro. Tantas células festivas. A macro tem muito da nossa identidade, por isso a gente gosta tanto, assim, desse movimento que é tão constante e que acolhe tanto o nosso coração. E é tão família, né? Muito, muito família. Então, o que a gente tem para falar sobre a igreja, né, sobre a nossa macro, sobre o trabalho que é desenvolvido aqui na Nexus, é que a gente de verdade encontrou esse espaço de acolhimento, esse espaço de família, esse lugar onde as pessoas chegam e se sentem de verdade acolhidas. Se sente numa casa do Senhor mesmo, né? Está disposto a receber. Amém. Boa noite, meu nome é Beatriz, sou esposa do Jorge e nós somos da Macro Vermelha. Gostaríamos de deixar aqui o nosso testemunho do quanto o Ministério Nexo mudou nossas vidas, do quanto nós somos acolhidos desde o primeiro dia que estivemos aqui, lá em 2023, quando já começamos a fazer parte da célula na casa do Martins e da Gorete e também da Macro Vermelha. E através desses irmãos, nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus. E tivemos uma oportunidade no nosso encontro festivo de final de ano de 2024 da Macro em compartilhar com eles a bênção da segunda casa depois da enchente. Então hoje nós somos abençoados e gratos por essa família que nós ganhamos e pelo nosso relacionamento com Deus que está sendo cultivado e verdadeiro. Amém. Shalom, pessoal. Somos do Ministério Nexus. E gostaria de contar um pouquinho do testemunho de que aqui a gente conseguiu aprender e conquistar junto com o Senhor. A minha esposa, ela já era convertida há muito tempo e ela orou por 19 anos por mim. E foi aqui no ministério que ela aprendeu que na realidade não é na força do seu braço, mas sim com a ajuda do Espírito Santo. E daí foi onde ela entrou no processo, eles ajudaram ela e eu acabei sendo ganho para Jesus. E hoje sou uma pessoa transformada. Shalom, irmãos. É muita alegria estar aqui, poder falar um pouquinho do que a Nexus representa para nós, como transformação de vida. Na verdade, eu já era cristã já há muito tempo, minha mãe se converteu quando eu tinha 5 anos, mas eu posso dizer, de experiência própria e com muita alegria no meu coração, de que eu me converti de verdade depois que eu vim para cá. Porque o discipulado fez toda a diferença na minha vida. Eu nunca tinha tido acompanhamento de ninguém, eu ia no culto, sentava no banco, ouvia a palavra, ia no apelo e estava tudo bem. Mas quando eu comecei a entregar verdadeiramente a minha vida para Jesus, e ter alguém que andasse do meu lado, segurando a minha mão, me dando apoio, tudo mudou. Fez muita diferença para mim. E graças a Deus eu estou aqui. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer através dessa casa, na minha vida e na vida de muitas outras pessoas que estão aqui, na sua vida que está ouvindo também. E basta só você se entregar e aceitar o processo. Oi, gente. Então, eu tô aqui representando a Macro Rosa, da Mari e do Flávio. E falar da Macro Rosa é muito bom, me deixa de coração cheio, porque o modelo, na verdade, né, celular, né, visão, ela nos proporciona algo muito interessante através das macros, que é a questão do acompanhamento, da comunhão, do amor e do cuidado mesmo, individual e coletivo ao mesmo tempo. A Nexus, ela é muito incrível, né, porque justamente as pessoas andam lado a lado, umas com as outras, cuidando e carregando os fardos como realmente o Senhor nos ordenou. Falar da nossa macro é muito legal, porque diria que a gente é muito brincalhão, a gente, entre nós, são muitas piadas, muitas brincadeiras, a gente gosta, né, de brincar uns com os outros, é uma vibe muito legal. Então, nas nossas células ali, quando a gente se reúne, todo mês a gente faz as células festivas de aniversário, então a gente se reúne ali, tem o chimarrão, tem comidinhas, tem a palavra, óbvio, tem louvor, a Mari canta muito bem, o que é um presente para nós. O Flávio nem canta, então a gente deixa ele bem na questão ali do violão, né? Mas como um líder, né? Como cantor, ele é um ótimo líder. Então, a gente fica muito feliz, na verdade, de ter os dois para cuidar de nós, para nos acompanhar. E a gente ama essa família, ama o acompanhamento. Então, a gente deixa um agradecimento a todos os líderes também da Casa Nexus, que dedicam a sua vida a cuidar de nós, a cuidar de vidas. E, principalmente, um agradecimento aos pastores que, com seu pastoreado, justamente, nos amam, nos cuidam e nos protegem espiritualmente. Então, um grande beijo. Sou Vinícius. Eu sou a Jaqueline.
E nós somos da Macro Dourada. Então, esse tempo que a gente está na Macro Dourada, a gente conseguiu perceber o mover do Senhor nas nossas vidas, caminhando com os irmãos, estando junto com o corpo e compartilhando os fardos, né? Muitas vezes orando um pelos outros, nos alegrando com as vitórias um dos outros. Nesse tempo que nós estamos caminhando junto com os irmãos, nós construímos a nossa família, nós temos crescido como casal, aprendido os desafios de ser pais, de ser líderes. Temos os nossos líderes sempre nos acompanhando, nos discipulando, e nós crescemos juntos em unidade com o que o discipulado nos permite, o que a célula nos permite, a união que Cristo deseja. E esse acompanhamento que a gente teve nos permitiu ter um posicionamento forte como igreja, como discípulos de Jesus, né? E a gente clama, né, diante do mover do Espírito Santo, para que o Senhor levante e coloque diante de nós mais pessoas com fome e sede, né, do Senhor, para que a gente possa continuar multiplicando o reino de Deus na Terra. E se você deseja mais para sua vida de Jesus, se você quiser caminhar com Deus, fique à vontade, vem para a Nexus, seja muito bem-vindo, a Macro Dourada te espera. Bom, faz 15 anos que eu congrego na Nexus e aqui foi a minha primeira casa, onde eu conheci Jesus, foi numa célula que eu conheci a palavra, fui amada, discipulada e acolhida, e hoje eu faço parte da Macro Prata, sob liderança da Luizane e do tio Leandro, e é lá que eu vivi as maiores experiências com Deus, né? E também aqui na igreja, no nosso retiro Encontro com Deus, onde me trouxe todo um crescimento e todo um acompanhamento, e onde eu vivi muitas experiências com Deus, e principalmente milagres do Senhor. Um deles é a minha filha, que toda a igreja orou e profetizou que eu seria mãe, e hoje eu tenho a minha bebezinha de quase 2 anos, e é com muita alegria que eu congrego nessa família, e eu sou apaixonada por esse lugar, e eu faço parte também desse exército de mulheres que a pastora Mônica consolida e acompanha, e eu sou muito feliz, sou muito grata. Eu quero deixar o meu forte abraço, o meu beijo para toda a família IBN, e também para os nossos apóstolos Alexandre e Mônica. Boa noite, igreja. Nós somos o Alan e a Ana, da Macro Verde, e hoje queremos compartilhar com vocês um pouco da nossa caminhada com Deus aqui na Igreja Nexus. Desde que chegamos, percebemos que a Nexus é muito mais que uma igreja, é um movimento de Deus, que tem transformado e impactado profundamente nossa vida, onde temos sido cuidados, discipulados e desafiados a crescer. Uma das maiores bênçãos que vivemos aqui são as células. Elas têm sido fundamentais para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé e para vivermos uma comunhão verdadeira com os nossos irmãos. E foi justamente na comunhão que experimentamos o cuidado de Deus de uma forma especial. Recentemente, durante a enchente que atingiu o nosso estado, passamos por momentos difíceis, dias de medo, incerteza e preocupação. Mas também foram dias em que vimos Deus se manifestar através da igreja. Recebemos mensagens, orações, ajuda prática e principalmente sentimos que não estávamos sozinhos. Vivemos o que significa ser igreja de verdade. Foi nesse tempo que o Senhor reforçou no nosso coração o quanto Ele deseja que o seu povo esteja unido. E como a comunhão fortalece a fé. A igreja não é um prédio, a igreja são as pessoas. E nós vivemos isso na prática. A célula foi nosso lugar seguro e a Nexus nossa casa. Amamos essa casa e sabemos. O melhor de Deus ainda está por vir. Graça e paz, irmãos. Que alegria participar dessa celebração dos 17 anos da família Nexus. A Nexus, quando foi nos apresentada, eu lembro que uma das coisas que mais me impactou foi ver toda a família pastoral junta, servindo na igreja. Isso mostra a essência da igreja, isso mostra a essência do ministério, que é familiar. E isso certamente convenceu o nosso coração de que esse era o nosso lugar. E nossa família foi impactada, a nossa cidade foi impactada, a região Centro-Serra está sendo tocada por causa da entrega e da unção que esse ministério carrega. Shalom igreja, sou o Fábio. A Nexus realmente transformou nossa vida e através dela a gente também agora quer transformar a vida de outras pessoas. Estamos abrindo aqui em Arroio do Tigre a primeira congregação da Nexus e é uma honra fazer parte dessa família. Shalom. Boa noite, igreja. Eu sou o André. E eu, a Lise. Venha um pouquinho contar da nossa história na Nexus. Começou lá em 2013, né? A importância dela na nossa vida. Eu, graças a Deus, tive uma experiência bem marcante. Foi no encontro com Deus e na torre de oração, em torno de 2015, né?
e desde então a Nexus faz parte da nossa vida, da nossa família. Hoje a gente não mora mais em Porto Alegre, mas participa, ainda estamos dentro da Nexus. Hoje a gente tem uma célula na cidade de Palmares do Sul, e a importância da Nexus na nossa vida é imensa, é muito grande. Jesus fala mesmo através dessa igreja. E eu quero também expressar a minha gratidão em fazer parte dessa igreja e convidar aquelas pessoas que ainda não fazem parte, venham para receber amor, paz e alegria de Deus em nossas vidas. É assim, nós estamos visitando a igreja hoje com muita alegria, vendo assim como cresceu aquela igrejinha tão pequenininha que nós começamos na casa do pastor Alexandre e a pastora Mônica. Aconteceu hoje um milagre muito grande. Nós estamos muito felizes que o nosso filho, que nunca quis saber da igreja, nunca quis saber de nada, mas a vida inteira a gente falando de Jesus para ele, vivendo o evangelho como a gente vivia, dando exemplo, né? Porque às vezes tem pessoa que diz que é mais importante o exemplo de vida que a gente dá do que realmente o que a gente fala, né? Então, assim, ele fez um encontro com os homens, ele está muito, muito, muito bem. Ele veio e disse para mim assim: mãe, que bom que tu não desistiu de mim. Ele ligou para o Xande, e o Xande convidou ele para vir aqui, e a partir daquela época é só milagre, né? Só Deus. Eu estou falando isso só para verem a importância que tem essa igreja na nossa vida, na minha vida, na vida do Jeremias. Muito importante. Então eu quero dar os parabéns para o Xande, para a Mônica, os meus queridos pastores, né? E de toda essa turma que está aí com ele, que participou. Então, essa igreja faz muito na nossa vida. Foi muito importante e é ainda, tá? Amém? Parabenizo a IBN, para mim ainda é IBN, mas especialmente os pastores, a Mônica e o Alexandre, por essa jornada, tantos anos, né? E Deus sempre abençoando. Nós tivemos desde o início, aliás, a minha reconversão, que eu estava meio fora, né? Foi devido à IBN, no início da IBN, quando eu resolvi voltar. Então. E agora vejo que todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho, que foi difícil no início, tudo era difícil, né? Até o sofá amarelo era difícil. E não tinha espaço. Quando começou, graças a Deus, vir pessoas para nos ajudar, então ficou pequeno, era tudo mais difícil, as dificuldades financeiras também. Tudo isso passou, e agora eu acredito que é uma época de praticamente bonança. Colheita. A colheita, pode-se dizer. Às vezes, esse número grande de pessoas, né? E a gente se sente também parte desse trabalho. Shalom, família Nexus, nós estamos aqui porque nós fazemos parte também dessa história de alguma forma, acompanhando toda a trajetória da igreja e vendo o mover de Deus através do que essa igreja tem sido para a sociedade e para as pessoas que fazem parte da história dela. Isso é a mais pura verdade. Somos testemunhas oculares daquilo que esta igreja é capaz de fazer. Se fez o que fez durante o período das chuvas, que trouxeram aí as dificuldades na cidade de Porto Alegre, o que esta igreja fará daqui para frente. Nós acreditamos no melhor de Deus para a vida de vocês. Deus os abençoe de uma maneira assim poderosa e queremos continuar parte dessa história com vocês. É verdade. Beijo no coração para vocês. Parabéns. Parabéns.